Olá, licinautas! Olá, boa noite. Para quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar aqui mais uma live. Uma live urgente que tivemos que fazer, marcar de última hora. O pessoal está entrando, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Pessoal do grupo dos licinautas também. Se você não tem acesso ainda ao grupo dos licinautas no WhatsApp, nosso grupo exclusivo, gratuito, procura depois o link lá do grupo e entra no grupo participa com a gente lá das discussões que estão de altíssimo nível. Boa noite, Marlon. Boa noite, Cronenberg Renata. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Boa noite, Neto. Vamos falar hoje da bomba das contratações públicas. Contrata Mais Brasil. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é o nosso amigo Everton Santos. É um amigo querido, professor e mais do que isso, a pessoa que criou a plataforma Contrata Mais Brasil, né? Eu sempre digo, nada melhor de falar do filho do que o pai. Então nós estamos aqui. Boa noite, Crispim. Boa noite, Alisson. Boa noite, tá um nome difícil ali. Nós estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre a plataforma, sobre o funcionamento. O nosso amigo Everton acabou de entrar. Já vou chamá-lo para entrar ao vivo. Eu quero só falar para vocês que hoje a live ela vai se dedicar a aspectos práticos, né? Explicar o que é a plataforma, explicar como ela funciona, quem pode se cadastrar, quem não pode se cadastrar, os aspectos jurídicos e administrativos, jurídicos, de controle, etc. Eu devo soltar em um artigo na segunda-feira, se tudo der certo. Deixa eu arrumar minha gravata aqui. Se tudo der certo, segunda-feira a gente se preocupa com os aspectos jurídicos, etc. Hoje a gente está aqui para conhecer a plataforma, para conhecer essa novidade. E eu estou muito feliz mesmo. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quão eu me dedico à utilização das contratações públicas como instrumento de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento local e de desenvolvimento humano. E isso, gente, independe do seu viés político, etc. Você pega aí, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos utiliza compras públicas para impulsionar a economia local há muito tempo, Europa, etc. Né? Só a gente aqui no Brasil que fica com aquela maluquice do centavo, né? Tem que diminuir os centavos, tem que diminuir 1 centavo a menos, 2 centavos a menos, né? Aquela coisa do legalismo estrito ali. E aí, graças a Deus, agora os ventos estão mudando. Nós temos aí a grata notícia do lançamento da plataforma Contrata Mais Brasil. E eu já começo fazendo uma diferenciação, gente. A plataforma Contrata Mais Brasil, ela é um guarda-chuva na qual haverá diversas contratações. Tá? Então, o Everton já está entrando, a gente vai falar sobre isso, ele vai explicar. Mas eu já quero separar para vocês, que teve gente que ficou desesperado. Mas eu não estou achando espaço para microempresas se cadastrar, empresa de pequeno porte. A gente tem que começar colocando a bola no chão, entendendo o seguinte. O Contrata Mais Brasil é como se fosse uma feira. Né? Imagina uma feira. Eu fui criado na Ceilândia, aí, na cidade satélite de Brasília. Imagina a feira da Ceilândia. Né? Então a plataforma Contrata Mais Brasil é uma feira. É um grande mercado. Existe um edital hoje dentro dessa feira, que é o edital de contratação de MEI para pequenos reparos. Esse edital, essa barraca da feira é para microempreendedor individual, o objeto é pequenos reparos. Se meu computador voltar a funcionar aqui, a gente pode até ler. Mas a gente vai ter outras barracas. Mas aí eu vou explicar isso com o pai da criança, né?
com a pessoa mais indicada, que é o meu amigo Everton. Vamos ver, ele está por aqui. Vamos ver. Everton, cadê você, meu filho? Tá aqui. Everton Santos. Everton, para quem não sabe, gente, a primeira. Olha que coincidência. Vamos ver se ele entra, se ele vai lembrar. Boa noite, meu amigo Everton. Tudo bem? Boa noite, como vai, meu amigo Janderson? Tudo bem? Que alegria. Fazia muito tempo que eu não encontrava você, né? A gente se É encontrou. verdade, é verdade, é Eu, verdade. Que eu. bom que foi para bons ventos nos colocarmos juntos agora, né? Com certeza, com certeza. Eu não sei se você vai lembrar, Everton, a, a primeira vez que veio a público a tela do PNCP foi uma live nossa também, Sim, lá no verdade. IBGP. Né? Era uma live fechada, mas foi a primeira vez que foi apresentada a tela do PNCP. E hoje Sim. estou eu aqui te abusando de novo para falar um pouquinho do Contrata Mais Brasil. Que bom, que bom ter aqui esse espaço aí, sabe, Janderson? Eu acho muito importante para a gente trazer essas novidades e usar todos os canais possíveis e impossíveis para a gente chegar a todos os rincões do Brasil, sabe? Não dá mais para a gente pensar que Brasília é Brasil e a gente tem que estar à disposição aí 24 horas, levando essas informações ao maior número possível de pessoas, sabe? Muito bom. O 24 horas deve ser verdade mesmo. Vocês estão tendo que tocar o PNCP, um monte de normativos, sistemas. Isso as criações, né? Fora a manutenção do que já tem, que a gente imagina que deve ser bem pesadinho, né? Fora o dia a dia, né? Pois é. Então eu sempre que tenho a oportunidade, eu engrandeço. Até quando eu tenho alguma coisa para reclamar, de vez em quando eu tenho, mas antes eu faço questão de engrandecer o trabalho dos servidores, assim, que vocês são vocês são demais, utilizando o termo assim, a dedicação de vocês. A gente sabe, sem ficar adorando a pílula aqui, as limitações que nós servidores, principalmente nós que trabalhamos com inovação, nós encontramos no serviço público, né? E não é um leão por dia, não. É uma savana por dia que às vezes a gente tem que matar. Né? E vocês conseguiram entregar nessa velocidade de coisa. Mas eu quero aqui nesse início, Everton, louvar o MGI, o Ministério de Gestão e Inovação, a SEGES, louvar a sua diretoria por essa entrega extraordinária. Eu tenho um carinho, um afeto muito grande por isso que está acontecendo, porque eu me lembro, há mais de 10 anos atrás, eu já pregava no deserto sobre isso lá no tribunal, sobre marketplace, sobre a necessidade da gente utilizar as contratações para desenvolvimento regional e local e também para desenvolvimento para distribuição de renda, né? E as pessoas, os servidores, em sua maioria, creio eu, muito com a cabeça muito fechadinha, né? Muito, mas não é para isso, é para economizar um centavo, tal. E eu tome artigo, tome live, tome. Meu amigo, a gente não combinou, gente, script prévio, tá? Para deixar bem à vontade, que vocês poderem perguntar. O meu amigo Rafael Beiro está dizendo: estou muito orgulhoso por essa entrega. O Brasil está muito orgulhoso por essa entrega. Né? Eu fiz hoje um monte de post. Hoje eu estava frenético Tá lá, vendo? elogiando e falando. Mas, meu amigo, que virada de chave foi essa? Que iluminação divina do cosmos, do que seja. Que virada de chave espetacular foi essa, amigo? Cara, que assim, primeiro, acho que foi uma confluência de pessoas que tinham o mesmo objetivo. No meio de 2020, 2024, tive uma oportunidade com, a gente chama lá os Transformers de Recife. Aí eles estavam apresentando lá o O pessoal do Conecta, ETA, o pessoal do ETA Recife? isso, do Eita Recife. Esse, É isso aí. E conheço, aí eu estava essa turma é boa. conversando com um amigo, o Rafael Figueiredo, era o
era o secretário até dezembro agora de Ciência e Tecnologia, e levou um grande amigo meu e colega aqui de cargo do Ministério da Gestão, o Rafael Cunha, para trabalhar com ele lá como secretário executivo. E aí ele, Everton, você precisa conhecer isso aqui porque a gente vai revolucionar isso, o Brasil. Aí eu falei, cara, vamos ver o que é isso. E eles começaram a criar uma coisa chamada emprego e renda, que é o que eles chamavam lá de Go Recife, que era para juntar quem queria contratar, e isso na iniciativa privada mesmo, com quem estava precisando de emprego. Ou seja, era um cine digital que fazia um match. E aí veio uma sacada deles e falaram assim, não, bom, peraí, se aqui eu estou dando a oportunidade de um emprego para alguém para iniciativa privada, eu, como o maior comprador, e aí, como bem você sabe, né, a administração pública é o maior comprador do Brasil, como eu não vou fazer isso para quem está aqui ao meu lado? Então, vou usar esse poder de compras para movimentar a minha economia. Então, eles criaram lá uma perspectiva de pequenos reparos para as escolas, para o MEI, e o que eles chamaram lá de Go MEI. E aí eu falei, porra, mas por que Go MEI? Vai MEI, né, do inglês? Ele, não tem nada a ver com isso, Everton, é gerando oportunidades no MEI. Não, é gerando oportunidades para o MEI. Cara, que espetacular! Mas fica o cacoete, né? Espetacular, gente. É isso aí. E então eles utilizaram esse uso do poder de compras para que os MEIs pudessem fazer esses serviços, e eles utilizaram o que está estabelecido, acho que no 92, eu acho que é o pronto pagamento, que os contratos verbais, né, naquele limite, e colocaram ali, eles foram até não tão ousados. Como? De 10%, né? Eu fui um pouquinho ousado. Eu tenho um artigo lá publicado que eu dou umas sugestões lá. Na verdade, tem 2. Depois eu vou te mandar. Bom. É sempre bom. Mas eu sei que você não pode acelerar de vez, né? Devagarzinho. Mas a gente chega lá. E então, eles fizeram... eles nem foram tão ousados assim como nós fomos agora, né? E fizeram com metade desse valor lá do pagamento do contrato verbal, que está em 10 mil, era 10 mil reais, eles colocaram em torno de metade disso era para o MEI e poderia pagar no Pix. E assim nasceu o GoMEI. Então, tinha cerca de 40 escolas lá com eles rodando isso. E quando eu conheci isso, eu falei, cara, peraí, vamos lá. Vamos conversar sobre como é que a gente pode nacionalizar isso daqui. E aí a gente começou a estudar isso ali, mais ou menos ali em setembro. Colocamos na prancheta, né? Falando, cara, funciona, vai dar certo. E aí a gente começou a trabalhar junto com oficinas do que a gente chama aqui de Design Sprint, né? Fizemos um grande evento de 2 dias na Escola Nacional da Administração Pública, lá na ENAP, e convidamos diversos atores, inclusive os próprios MEIs. Então a gente fez lá uma prototipação numa metodologia do Google, onde a gente desenha, se separa em grupos e cada um vai dando a sua sugestão. Ao final dos dias, a gente vai testar com os MEIs se aquilo faz sentido, tanto com os fornecedores quanto com os compradores. E, ao final, surgiu essa possibilidade de fazer por credenciamento, no limite até desse valor, até para afastar qualquer tipo de documentação que é necessário ter, né, como os ETPs, o TR, e o edital, como todos aqui já estão cansados de saber. E a gente falou, cara, como é que a gente pode viabilizar com o que a gente tem hoje em mãos, com a nova lei, para a gente não precisar de alteração legislativa e colocar alguma coisa no ar, já para nacionalizar essa iniciativa de Recife. Então, surgiu dessas conversas e desse evento que a gente conseguiu aí prototipar, testar. Não necessariamente precisava ser algo fidedigno, mas é alguma coisa que negocialmente se parava em pé. Então, acho que foi assim que surgiu essa grande entrega que a gente fez agora. A perspectiva, a única mudança é que a gente agora está num credenciamento onde você muito bem colocou aí, né? Nós começamos apenas nessa barraca da feira, onde tem aqui os serviços para o MEI. Mas é claro que a ideia é a gente expandir isso com vários editais, né, para diversos públicos. Então, por exemplo,
a gente já está pensando numa segunda fase aqui, que é os gêneros alimentícios, em especial para a agricultura familiar. Então, a ideia é, sim, a gente avançar para mais objetos, para a aquisição de produtos. A gente está, nesse primeiro momento aqui, né, focando os serviços comuns, bens e serviços comuns, né? Então, para públicos um pouco que não tinha mais acesso ou que tem uma dificuldade de ter acesso a esse mercado de compras públicas. Nossa, eu achei muito interessante a estratégia de vocês, porque além do teórico, etc., a gente tem que pensar como que as coisas funcionam lá na ponta, né? Na prática. Não adianta a gente criar, vamos fazer tudo, vamos abarcar tudo, assim, aí pega um monte de objeto que não tem um impacto maior, etc. Vocês estão fazendo meio que um Pareto aí, que eu achei bastante interessante mesmo. Você pode explicar para a gente, eu não sei se eu fui feliz nessa analogia do mercado, né? Marketplace é isso, e da barraca, mas você pode explicar para a gente, assim, em termos gerais, o que é o Contrata Mais Brasil, o que é esse edital. Eu fiquei estudando os normativos hoje e deixei até rabiscado aqui, mas graças a Deus o computador parou de... o computador pifou aqui. Eu vou buscar meu notebook lá dentro. Enquanto eu vou buscar, você explica para a gente o que é o Contrato Mais Brasil, que é a plataforma, e aí tivemos um edital assinado lá pela nossa querida professora lá, Clara Braine. E Qual que é a diferença de um para o outro? Quem está dentro de quem? Explica para a gente. vamos lá. A plataforma Contrata Mais Brasil, ela nasce, né, com a Instrução Normativa 52, que dá todo o aso ali para que o edital, o edital número 3 de 2025, o edital de credenciamento, como você bem colocou, feito aqui em parceria, né, como nós, Delog e a Central de Compras. Então, essa confluência vinculada ao nosso decreto do credenciamento, de regulamentação da nova lei. Então, com isso, a gente trouxe um rol de serviços nesse edital, que poderia ser contratado já com uma análise, inclusive, de impacto, né, dentro do Instituto Técnico Preliminar, que foi feito para por que esses serviços, por que não outros serviços. Então, é o que a gente se sentiu mais confortável, mais segurança, e acho que a palavra de ordem agora, para quem está nos ouvindo aqui, né, e quem for de município aí e poder levar isso, é segurança jurídica. Como é que as pessoas... Hoje eu tive uma grata testemunho de uma colega aqui do Ministério da Gestão. Ela falou, cara, eu não fiz uma compra em 15 minutos nunca na minha vida. Então ela lançou uma demanda, né, se eu não me engano, para arrumar acho que 15 estofados, 15 cadeiras estofadas, dentro do Ministério. Em 15 minutos ela publicou essa demanda, né, e está aberta aí para 5 dias para que os MEIs possam lá e apresentar uma proposta. Essa plataforma ela é integrante dos sistemas de compras do governo federal. Ou seja, ela faz parte hoje do que a gente chama aqui dos órgãos obrigatórios, né, dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, o famigerado SISG, né? Mas a gente, inclusive, teve o cuidado, Janderson, de não fazer aquilo que a gente fazia antigamente, que era SISG e não SISG, e fechava apenas na administração direta, ou seja, só prefeitura, só Estado. Então, a gente, cara, por que a gente não dá um pouquinho um espaço a mais para que as empresas públicas, a sociedade de economia mista, a própria Vocês serviços autônomos... colocaram o sistema S, né? Isso, inclusive serviços privadas sem fins lucrativos. Achei fantástico. Essa é a cerejinha do bolo que a gente quer começar agora, eu chamo de pink o cérebro, aqui, de começar a dominar o mundo das compras públicas, né? Até porque, veja, naquele estudo do IPEA, né, de 2017, eles falam lá em 12, 13% do PIB, só que 12, 13% do PIB, 3%, 4% é praticamente a Petrobras. Então, não faz sentido se a gente quisesse alcançar esse público. Né? A gente, né, ficou sabendo durante essa construção aí dessa solução que a Caixa Econômica Federal estava ali, né, projetando
uma solução também que vai atender às próprias agências dela nessas pequenos reparos para mês. Bom, peraí, vamos fazer aqui uma confluência entre todos os atores e a gente usar mesmo o poder máximo, né, envolvendo o máximo possível de entidades, aí, órgãos e entidades, para que a gente possa trazer uma forma única. Veja, olha como é importante. O MEI vai apresentar uma proposta para uma prefeitura, da mesma forma que ele vai apresentar a proposta para uma agência da Caixa Econômica na mesma cidade que ele ali. Então, a gente teve esse cuidado de fazer com que, independentemente, principalmente para a ponta, né, ter esse padronização de como se comporta a contratação pública, independentemente de quem é que seja que está comprando lá. O que, na verdade, ao final, vale a prestação do serviço, né? E aí é o movimento da economia. Então, são mais oportunidades, a gente pensou muito nesse ponto. Para ele, tanto faz. Se é o dinheiro da Caixa, se é o dinheiro de uma prefeitura, se é o dinheiro... É o dinheiro ele do precisa. pão, irmão. É É o isso. dinheiro do pão. É justamente É isso. o dinheiro do pão. O concurseiro Tucuju foi muito feliz aqui colocando, é uma nova realidade. Inclusive, rapaz, você e o tema são muito bem-vindos, porque nós estamos aqui ao vivo com 117 pessoas, e isso vai para o YouTube depois, assim. Essa é uma audiência recorde, assim, para se manter no Instagram é difícil. 8 horas da noite, 8 né? O horas, cara falando de 8 compras e meia da públicas. noite. Então, parabéns. Mas é isso que o concurseiro falou. É uma nova realidade. Gente, sério, parem de pensar na caixinha de 8666. Alguém perguntou assim, impugnação, recurso, vislumbra problemas. Isso não Não, existe. Isso não existe. não. Esqueçam. Esqueçam. A administração vai lançar um edital com ETP-TR, parecer jurídico. Esqueçam. Esqueça isso. Reseta. Isso é para licitação. Isso aqui não tem nada a ver com licitação. É feito por credenciamento, que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. E é outra coisa que eu vou escrever um artigo para soltar na segunda-feira, Everton. Esqueçam a forma de pensar em inexigibilidade de licitação da década de 90. Na verdade, em 98, o ministro Ademar Guise, lá no Acordo Paradigmático de Contratação de Professor, ele já sacramentou inexigibilidade de licitação. Não é só quando não é possível fazer a licitação. Viabilidade não é sinônimo de possibilidade, né? Se a licitação ela for antieconômica, ela for por outros motivos, ela não for interessante, ela não é viável. Então, esqueçam, apaguem aquele processinho de trabalho. Você vai usar lá na licitação, tá? Porque senão você vai ficar velho rápido. Eu nasci sempre assim, Gabriel. Esqueçam. Mas não pode. Gente, a gente não tem obrigação com texto frio de lei. A gente tem obrigação com moralidade, distribuição de renda, concretização de direitos fundamentais. O texto frio de lei literal, ele é o começo da interpretação. Ele não é a norma acabada. Mas eu não vou juridicizar o negócio, não. Vamos por partes aqui. Eu vi que vocês vão utilizar o credenciamento e outros procedimentos auxiliares. Muito bom. Isso tem absoluto suporte, lato sensu, né? Legal. E nem precisaria ter suporte estrito sensu, porque inexigibilidade de licitação, o pessoal está cansado de saber que o rol é exemplificativo, né? Eu quero aproveitar e explorar um pouquinho aqui, Everton, e dizer o seguinte: a gente tem aqui o órgão central, que é a sua diretoria de normas e sistemas de logística, no qual você é diretor, e nós temos o órgão administrador, que é a central de compras da SEGES, presidido lá pela querida professora Lara Brainer. Então, para todo mundo entender, gente, Contrata Mais Brasil. Eu tenho o órgão central, que é esse amigo que nos fala. Eu tenho o órgão administrador, que é a Lara, que é a central de compras. E eu tenho o órgão comprador, que é você.
que é o seu órgão. Né? Por que eu estou fazendo essa diferença? Para o pessoal entender as competências. Né? Então, o órgão administrador, o órgão administrador não, o órgão central, que é a diretoria do Everton, ele vai normatizar e cuidar do funcionamento da ferramenta. O órgão administrador, que é a central de compras, que é isso que nos interessa. Vê se eu estou falando besteira, Everton. Que é isso que nos interessa aqui, ele vai lançar os editais. Então, ele vai conversar com o pessoal do Everton e vai escolher os temas, lançar os editais. Explica para a gente que editais são esses, como é que funciona isso. Vamos lá. A gente ainda, né, não está, e isso é importantíssimo, nós não estamos deixando de fazer planejamento de contratação. Vocês, órgãos que estão executando as contratações, não é que você não fez, que não foi feito anteriormente. O que nós estamos fazendo em vez de cada órgão comprador fazer esse planejamento da contratação, nós aqui, enquanto órgão central e órgão administrador, vamos fazer esse trabalho para vocês. Vocês não vão ter que fazer porque vocês estão executando aquilo que a gente já predeterminou. Então, é um rol, como o professor Janderson colocou, de possibilidades em que, estando dentro daquele universo, você pode executar de uma forma tranquila, com os seus próprios incentivos, recursos, e isso não tem necessariamente a ver com afastar o planejamento da contratação. Então, isso eu queria deixar claro, não tem como você realizar lá um lançamento, tanto é que a gente chamou lá de demanda, ou o que a gente tirou lá no DFD, que inclusive é parte do planejamento da contratação. O que a gente fez foi inverter as coisas. Ao invés de a gente começar com o DFD e depois passar para o ETP, para o TR, né, para o edital, a gente fez o contrário, a gente fez de trás para frente. A gente fez todo o arcabouço denso da contratação em si, e você vai entrar com o DFD. Qual é a sua necessidade, amigo? Para onde você vai fazer esse serviço? Quanto isso vai... qual o tempo que você vai precisar que isso aconteça? Enquanto você vai precisar... para quando você vai precisar. Então, a gente meio que inverteu as ordens das coisas. Talvez este seja aqui a cereja do bolo, para que a gente pudesse fazer com que não precisasse alterar a legislação, cumprir todos os requisitos que lá tem, mas de uma forma diferente. Isso eu chamo de inovação. Perfeito. É fazer aquilo que precisa ser feito de uma forma diferente. Perfeito. Deixa eu pegar um gancho, Everton. Inovação. Gente, tecnologia. Isso é tecnologia. Tecnologia não é só tecnologia da informação, não. Né? Isso que os nossos amigos da CS fizeram é uma tecnologia jurídica. Né? A gente pegou o direito, é uma tecnologia administrativa, né? Pegou a normatização do processo de trabalho e dentro do esquadro legal trabalhou e trouxe a inovação. Isso é tecnologia jurídica. Então eu peço para o pessoal, inclusive, dar outro passo atrás. Gente, ETP, TR, etc. Eu sempre falei uma coisa desde o início da nova lei, Everton, que é o seguinte: a gente tem que pensar os instrumentos de planejamento com relação à sua finalidade. Né? Então, por exemplo, o ETP, qual que é a finalidade do ETP? Não é verificar qual a melhor solução que resolve o problema, essa solução é viável. E eu sempre disse, gente, a gente vai ficar fazendo, por exemplo, toda compra de material de escritório, de expediente, será que se justifica fazer um ETP para toda compra de material de expediente? E o que foi que eu já dei uma de mãe de nada desde o começo? Vai ter órgão que vai normatizar assim. Vai se fazer, por exemplo, uma política de aquisição de material de expediente, né? E essa política ela vai fazer, às vezes, do ETP de todas as contratações de material de expediente. Porque não é possível que, se você for comprar 10 vezes material de expediente, ou para 10 unidades diferentes, você vai ter que fazer todo um estudo, etc. Né? Então, o almoxarifado virtual é isso. Quando você adere à sistemática
do almoxarifado virtual, você está adotando uma política de contratação de material de expediente. Da mesma forma que quando você adere ao edital, né, esse DFD, se você me permite, Everton, dizer, não é nem que vocês inverteram, porque alguém teve que fazer um DFD aí, alguma coisa para pensar, né? É como se fosse um DFD de adesão. Vamos chamar de DFA? Vou chamar de DFA. Eu vou inventar aqui. Documento de formalização da adesão àquilo, né? Eu estou aderindo. Por quê? Porque eu estou aderindo a todo o processo. Eu estou vendo o edital e falando assim, olha, isso aqui serve para mim. Né? Ah, Janderson, você vai ter... Mas não tem que fazer todo o edital. Não! 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 Pelo amor de Deus! Isso, gente, vamos abrir a cabeça aí, pelo amor de Deus. Mas é muito interessante essa modelagem que vocês fizeram. Realmente era o que estava precisando. Eu falei uma vez, Everton, para o ministro Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski, à época ministro Supremo, hoje, né, nosso querido ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu falei, ministro, o problema de política pública do Brasil é de interpretação, hermenêutico, é de interpretação. Porque dinheiro, recurso tem, volta recurso, as pessoas têm o recurso, as pessoas têm o programa, elas não conseguem fazer contratação, porque não sai daquela caixinha, né? Então, assim, gente, sem preconceito, depois vocês avaliam, mas saiam da caixinha, vocês não estão no processo de licitação, saiam da caixinha, olha a concorrência ali, né? Antes da gente aprofundar no beabá da norma, o Crispim fez uma pergunta interessante. Deixa eu te apresentar aqui meu gato da minha filha. Tem 2 gatos. Vocês já estão vendo a concorrência lá atrás. Esse aqui é o Pregão. Esse aqui é o Pregão. Que por acaso é o mais magrinho, né? Pregão. Eu quero saber como é que vai ser o novo gatinho, já vai surgir aí? Pois é, né? Ainda bem que eles são castrados. Como diz o amigo Crispim, o Pregão vai definhar. Vamos fazer uma futurologia. Tem um tempo aí que eu publiquei que o Pregão ele ia reduzir o escopo dele drasticamente, porque me chamou de doido. O Pregão vai reduzir a utilização? O que você acha, Everton? Pela facilidade. De futuro, né? 5, 10, 20 eu entendo que ele ainda assim vai permanecer por um bom tempo, sabe? Em algum momento, cara, as coisas vão evoluir. Como? Vai reduzir o escopo. Eu acredito que sim, porque assim, vai ser a facilidade do credenciamento para qualquer tipo de aquisição. Eu acho que vai ser muito, muito grande. Acho que não tem volta. Você clicar, dizer o que você quer e em minutos você receber isso com toda a segurança jurídica disso, sabe? Mas eu vejo que sim, vai ter o local que o pregão ainda vai ser necessário. Para algumas aquisições. Objetos, vão ter objetos. Eu escrevi num artigo de Marketplace falando o seguinte: desde o Brasil Colônia até hoje, aí eu trouxe todas as legislações, desde o Brasil Colônia. A forma de contratar é a mesma, né? Que é o que? A administração a administração diz o que quer e o particular lá lê o edital, a especificação técnica e ele vai tentar atender. E bem resumidamente, o que eu falo? Isso foi pensado para um modelo mercadológico em que o cliente dizia o que queria, fazer a encomenda, e quem ganhasse aquilo ali ia produzir, né? Então, imagine uma cadeira. A pessoa ia ver a especificação e ia produzir a cadeira. O marceneiro, né? O moveleiro, né? A expressão antiga. Mas hoje a gente está numa sociedade de consumo em massa, né? A cadeira ela já está pronta em algum depósito. Então, ficou meio que uma palhaçada, assim. A gente ficou com um modelo mercadológico antigo e numa realidade diferente. O que é que o pessoal fazia? O pobre do servidor, ele ficava olhando para a cadeira, sem poder dizer que é aquela cadeira, né?
especificando aqui, brincando de especificar para ver se o pessoal sabe que é aquela cadeira. O fornecedor bem intencionado, ele fica tentando adivinhar qual é a cadeira que a administração quer. O fornecedor mal intencionado, ele faz uma cadeira igualzinha, só que vai quebrar na primeira vez que alguém sentar, né? E essa confusão toda é a cadeira pronta. E vocês romperam com isso, mudaram o fluxo transacional, né? De um lado para o outro. Inclusive, eu já quero pular, meu amigo, se você puder falar sobre esses... Deixa eu ver aqui. 2 tipos de contratação. Deixa eu ver se eu acho aqui o termo. Eu ainda não estou familiarizado com os termos que vocês utilizaram. Só lendo aqui, né? Então, o órgão comprador, que é você, órgão, está dispensado da realização do ETP, análise de riscos, termo de referência e do edital de contratação, né? Porque, na verdade, eles já estão ali dentro da estratégia de contratação. Mas, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem Me 2 permite, de contratação. se me permite, professor Janderson, deixa eu só fazer um panorama geral por favor. da aplicação, porque eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre o SICAF. Então, eu acho importante a gente trazer esse aspecto, porque como o Contrata Mais Brasil, ele é um sistema integrante aqui, né, do sistema de compras do governo federal, ele necessariamente já utiliza aquilo que a gente já tem aqui como sistemas estruturantes também. Então, o sistema de estruturantes de fornecedores, o SICAF, já está integrado com o Contrata Mais Brasil. Então, quando um fornecedor vai fazer o credenciamento aqui, necessariamente ele vai passar pelo SICAF, onde ele vai ter ali, no mínimo, a informação, e nesse caso do MEI, né, da certidão da PGFN, lá, né, essa regularidade fiscal, e a sua regularidade jurídica, porque ele vai ter que colocar lá os dados, a cópia lá, né, do seu documento pessoal, mas a integração é totalmente feita via APIs com a Receita Federal. Então, é a mesma coisa de um fornecedor hoje presente no SICAF, de micro e pequena empresa, ou um grande fornecedor, ou uma pessoa física. A gente não mudou essa forma como a gente já faz hoje e que a gente já demonstra ter segurança para esses fornecedores, né? Então, acho que isso é importante trazer. O SICAF, sim, vai ser a base para esses fornecedores, aos MEIs que estão ou que farão os credenciamentos e participarão das propostas aí espalhadas pelo país inteiro. Perfeito. Tem alguma previsão de utilização lá do artigo 70, inciso 3º, que fala da dispensa da habilitação, né? Para essas contratas, um quarto do valor, vamos ver se eu lembro, um quarto do valor da dispensa para compras de pesquisa e desenvolvimento até 300 mil, valor atualizado, e compras de pronta entrega. Tem alguma previsão de executar a opção da prefeitura, por exemplo, não querer nenhuma certidão, não precisar da habilitação, ou hoje o órgão comprador, né, utilizando aqui a nomenclatura, o órgão comprador ele já pode dispensar essa habilitação, Everton? Então, hoje o que a gente faz, hoje a gente não dispensa, mas a gente pode evoluir. A gente, como eu falei, né, a ordem do dia, a palavra do dia é segurança jurídica. Não, segurança jurídica. Então, a gente não pecou pelo excesso, mas também não pela omissão. Então, a gente trouxe um nível em que, cara, para o MEI, e aí a gente olhou, para este público específico, o que eu preciso, qual o mínimo que eu preciso para que eu possa dar segurança e seguir adiante. Foi esse o pensamento. O povo já vai dar um pulo daqui até aqui sem dispensar. Imagina quando dispensar a habilitação, hein? Nossa, aí falou, não, agora a manchete no jornal seria governo autoriza a contratação sem licitação. Dá louca agora, no governo. Deu uma louca no governo, é isso aí. Não deu a louca no gerente, né? Mas eu quero ver isso acontecer ainda, amigo. Eu quero ver isso acontecer, porque não faz o menor sentido dessas contratações estar olhando documentação. Isso aí não paga o custo. Eu achei o artigo aqui, amigo, é o artigo 17, que diz que procedimento de seleção pode ocorrer em 2 formas, a depender do edital. Inciso 1º, proposta dos fornecedores a partir da publicação da demanda,
E 2, listagem de fornecedores conforme critérios da demanda. Na prática, o amigo pode dizer assim, qual que é a diferença para o órgão e para o fornecedor entre um procedimento e outro? Na verdade, o que a gente está olhando para a aplicação e para fazer esse gerenciamento aí dos fornecedores em si é o ranqueamento. Então, a gente usou o critério de julgamento menor preço e vamos ranquear esses fornecedores que apresentaram proposta. Inclusive, aí está uma diferença que a gente trouxe também, né? Ele, inclusive, pode, no momento em que ele vai, o que a gente chama aqui, né, de julgar a proposta ou de analisar aquela proposta daquele MEI, ele pode, inclusive, justificadamente dizer, não, olha, esse cara é mais barato, mas ele me entrega posteriormente e eu preciso que seja uma entrega numa data menor do que aquele que me apresentou. Então, talvez isso pode ser uma justificativa para que ele possa chamar o segundo colocado, que ficou um valor um pouco maior do que, ou um pouco, enfim, maior do que o primeiro colocado, mas ele entrega, por exemplo, em menor tempo, que é o tempo que eu preciso para isso fazer. Inclusive, essas são duas coisas que a gente colocou como informações essenciais para ter essa motivação, essa transparência de por que o comprador aqui exerceu uma opção ou outra. Então, para deixar justamente a regra do jogo de forma mais objetiva, mais clara e mais transparente. Então, quando, por exemplo, o MEI vai apresentar uma proposta, ele vai apresentar um valor e vai apresentar para mim quanto tempo ele vai fazer isso. São coisas que você, na sua casa, para fazer um trabalho, aí você pergunta, cara, eu preciso arrumar um ar-condicionado aqui da minha casa. Como é que eu faço isso? Quanto você me custa? Quanto você me faz? Em quanto tempo você faz? Simples. A gente trouxe essa mesma perspectiva. Então, para o MEI, basta que ele... E por que a gente usou o SICAF para o MEI? Porque basta que ele apresente o seu CNPJ e essas integrações, elas já acontecem em tudo. Quando você falou, né, de apresentar a documentação, cara, não precisa, a gente já tem todas essas informações, o governo já tem isso aqui pronto. Então, muita gente vai falar assim, mas eu sou um município e eu não tenho obrigado a utilizar o SICAF. Não, realmente, você não é obrigado a utilizar o SICAF. Mas por que você não vai usar se ele traz todas as informações que você precisa? Traz tanta facilidade, né? São essas coisas que a gente trabalhou aqui, sabe, professor Janderson? O pessoal está perguntando aqui no chat se não vai exigir o balanço do MEI. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, assim, de coração. Nunca, hipótese alguma, exija um balanço do MEI. Não faz o menor sentido. O MEI, gente, é uma pessoa física que inventaram de dar um CNPJ. Estou falando aqui do que tem por dentro, né? Que inventaram de dar um CNPJ para facilitar a vida dele, porque senão ele ia ter que pagar um camalhão de imposto. Não faz o menor sentido exigir, do ponto de vista econômico-financeiro, você exigir balanço de uma pessoa que recebe no máximo 80 e poucos mil por ano. Né? Mas eu não sei se essa pessoa vai ter condição econômico-financeira de cumprir o contrato. Gente, a gente está falando de uma pessoa física. Ela tem que ter a condição física. Você não está entendendo? Esse dinheiro aí é para comer. Essa empresa vai ter capital de giro. É uma pessoa física! Às vezes a gente tem que falar assim, gritar, né? Não faz sentido pedir balanço de MEI. Não existe CEO de MEI. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Porque eu não estou acostumado. Não, gente, vamos pensar por trás, fora da caixa. Não tem. Professor Janderson, tem uma coisa bem importante que você fala da pessoa física, né? Hoje, como é que as pessoas sabem que as propostas acontecem dentro do Contrata Mais Brasil? A gente, e aí talvez seja também uma outra sacada que o pessoal lá de Recife fez, é utilizar o que o MEI já utiliza, o WhatsApp. O que acontece? Quando eu estou aqui hoje em Brasília, eu tenho aqui uma escola do lado, ela vai e lança, tá uma porta quebrada. Os MEIs marceneiros aqui de Brasília recebem no seu WhatsApp uma informação dizendo... Ele se cadastra antes, né? Isso. No momento do credenciamento desse MEI, ele dá lá a sua anuência por causa da LGPD. Então, ele dá a manifestação que ele autoriza a receber essa informação e a gente pede o número dele, o WhatsApp dele. Por quê? Quando a gente tem uma proposta naquele município em que ele está, hoje está com essa regra, mas a gente quer, inclusive, aumentar para regiões metropolitanas, mas o MEI marceneiro, hoje em Brasília, recebe um WhatsApp no seu celular, dizendo, olha, a escola tal está com uma demanda,
uma proposta de marcenaria, dê uma olhada aqui. Você vai ter até o dia X para apresentar uma proposta. Ele clica no WhatsApp, ele manda para a aplicação e ele vai lá olhar quais são as condições que ele lançou lá na demanda dele, quais as condições de pagamento, como é que ele vai pagar, quantos dias ele vai pagar, onde vai ser prestado o serviço, quanto tempo ele espera que aquele serviço esteja finalizado, e apresente a sua proposta, formando duas coisas lá na aplicação: o valor e em quantos dias ele consegue resolver isso. Basicamente é isso. A gente quer evoluir, inclusive, para que ele precise do próprio WhatsApp apresentar as informações para ele sem precisar acessar a aplicação. Essa é uma coisa que a gente deve já trazer para uma evolução futura, mas a gente quer utilizar o canal que ele já é acostumado de utilizar. Então, não preciso trazer ele para uma aplicação ou a obrigatoriedade dele baixar um aplicativo para que ele possa utilizar isso na mão. Não, o próprio WhatsApp será o nosso canal de comunicação e chamar essas pessoas para dentro das compras perto da casa dela. Essa é uma questão. Por que a gente colocou o MEI? Para isso, local, regional, na cidade em que você pode fomentar a economia. Falei para vários prefeitos. A gente estava num encontro de prefeitos, né? Essa era uma crítica minha, aí você deve ter ouvido por aí, assim, de sentar o pau na dispensa eletrônica, né? Mas, de repente, é porque as pessoas querem usar a dispensa eletrônica para coisa que não deveria usar, né? Não faz sentido você contratar um marceneiro com dispensa eletrônica. Mas agora a SES trouxe a plataforma. Falando sobre isso, o Aulisson disse o seguinte: o desafio agora é trazer milhares de MEIs, sobretudo dos interiores dos estados, para aderirem aos editais de credenciamento. Como o MGI pretende amplificar essa adesão? Eu não vou deixar nem o meu amigo Everton responder para dizer o seguinte: gente, o MGI está fazendo um trabalho fantástico, eu tenho certeza que ele vai fazer cartilha, etc. Mas o órgão comprador, a prefeitura, esses têm que se mexer também, né? Não tem como o MGI lá de Brasília fazer um troço fantástico, extraordinário. Vocês têm que ajudar, quem for aderir aí tem que ajudar a divulgar isso, né? Agora, eu, como sou de cidade interior, sou lá do interior da Bahia, eu sei o seguinte: sempre tem uma lan house, uma lojinha, um camarada com um computador, que ele cadastra tudo lá, né? Ele cadastra, é lá que o camarada consegue fazer todos os cadastros de governo, de Bolsa Família, de etc., de tudo. Na lan housezinha ele cobra 2, 3, 5 reais lá. Manda para esse camarada da lan house da tua cidade pequena aí o link, as informações é um apelo que eu faço depois, vamos fazer esse corte aí. Manda o link com as informações do Contrata Mais Brasil para ele colocar na lista de serviços lá. Tá? Nós, população, vamos nos ajudar. Everton, tem duas perguntas. Mas eu queria Pode falar. Só complementar isso daí, que é importante. Tempo então, viu? Sem problema. Sem problema, meu amigo. É porque é o seguinte: nós estamos hoje, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente já tem uma parceria com o Sebrae desde 2019 para a evolução das compras públicas. E não mais grandioso do que olhar para o Sebrae, que cuida deste público. Então, a gente convidou eles para fazer parte desse nosso projeto. Eles vão entrar com a parte o que eles chamam lá de sala do empreendedor. Algumas cidades têm mais de 3.000 salas do empreendedor. E o papel do Sebrae, nesse primeiro momento, é justamente mobilizar esses meios através da sala do empreendedor para que possam fazer parte daqui. Além disso, o próprio MEMP, né, está fazendo aí, o Ministério do Empreendedorismo, né, micro e pequena empresa, também está fazendo um trabalho junto, o que eles chamam lá de lançaram recentemente do Acredita no MEI, e a ideia é que a gente consiga mandar ali essas informações e trazer e mobilizar o maior público possível. Então, sim, a gente está olhando com os Sebrais estaduais, o Sebrae Nacional, todas as mais de 3.000 salas do empreendedor já estão treinadas para que a gente possa mobilizar esses meios. Que maravilha. Amigo, agora eu confesso que eu não entendi ainda esse artigo 17, das duas formas de procedimento de seleção, a depender do edital. Eu vou ler de novo aqui para ver se eu entendo. De repente é a dúvida das pessoas também. O procedimento de seleção pode ocorrer em duas formas, a depender do edital. Proposta
dos fornecedores a partir da publicação da demanda. Então, o que eu entendi? Tem o órgão inscreve a demanda lá, o DFD, e aí os fornecedores vão dar propostas para aquela demanda. E o segundo listagem de fornecedores conforme critérios da demanda. Eu entendi que é o seguinte, que é o contrário, né? O órgão coloca o DFD lá e o sistema mostra os que já está cadastrado. Eu entendi certo? É isso mesmo? Não, o sistema ele não mostra quem está cadastrado, apenas quem apresentou a proposta. Desculpa, quem apresentou, quem tem proposta para aquele objeto. Isso. Depois de expirado esse prazo, a gente coloca lá o prazo de apresentar a proposta. Depois de expirado, ele vai para análise do comprador, e aí sim ranqueado pelo critério de julgamento de menor preço, aonde ele vai avaliar essas duas informações, nesse primeiro momento, do MEI. Então, ele vai avaliar o menor preço, claro, e aí sempre objetivamente, não tem como a gente fugir, até porque a gente não tem outro critério de julgamento estabelecido. Lembra que eu falei, a gente não poderia alterar nenhuma regra legislativa, então a gente está usando o que a gente tem hoje. Então, menor preço é o critério, porém, eu posso ter outras informações que vão me levar a uma análise objetivas para que eu possa na verdade, selecionar um próximo ranqueado que não necessariamente é o menor preço, desde que justificadamente. Então, quando o comprador vai lá e diz assim, olha, esse cara aqui, o fornecedor A, ele me apresentou um preço de R$10, e o fornecedor B está com um valor lá de R$15, por exemplo, mas um me entrega em 10 dias e o outro me entrega em 5 dias. Eu vou abrir a minha escola amanhã e não tenho como ficar isso coisa acontecer. Os alunos precisam ter aula. Então, eu posso dizer, inclusive, dar lá o rejeitar, colocar a minha justificativa e vou chamar o próximo. Então, essa questão que a gente trouxe. Não quer dizer, gente, que não tem um parâmetro definido e legalmente estabelecido. E isso, de maneira nenhuma, a gente poderia fazer. Para isso acontecer, a gente teria que fazer uma mudança legislativa. Então, a regra do jogo não foi mudada. Inclusive, eu percorri. Semana passada eu estava em Brasília, passei 3 dias e percorria. Tive algumas reuniões com gabinetes. Mando um abraço pro senador Efraim Moraes, aqui da Paraíba. Mando um abraço pro senador Confúcio, lá de Rondônia. Todos me demandaram projetos de lei, inclusive, nesse sentido. Que eu não sabia que vocês iam lançar essa semana. Eu sabia que vocês iam lançar em fevereiro, mas não essa semana. Mas as minhas reuniões eram para falar de quê? Do tema da minha vida, justamente da utilização das contratações para desenvolvimento regional e distribuição de renda. Assim, a minha experiência pessoal, Everton, é que vocês não poderiam ter sido mais felizes no primeiro edital lançado do objeto, né? Porque eu vou te falar, minha realidade de TCU, eu sou servidor, trabalhei minha vida toda na área meio do TCU, agora estou na consultoria jurídica, e eu tive a oportunidade de centralizar e de gerir, né, as unidades dos 26 estados de uma vez, do TCU. Né? E adivinha qual que era o calcanhar de Aquiles, que a área de engenharia não conseguia fazer um contrato que resolvesse o problema? Manutenção. Meu amigo, não existe. Mas com não sei o quê, com o tanto de modelagem que você imaginar já foi tentado no TCU, Everton. Nada dava jeito. Eu resolvo rápido. Comigo meu filho, cartão corporativo, suprimento de fundos. Só essa sistemática já deixou mais caro do que o que eu gastar de suprimento de fundos. Mas agora tem uma opção melhor ainda, né? Que é realmente você pegar, tá com problema, acessa, vai lá o MEI, não tem aquele atravessador que triplica o custo ou quadriplica o custo da contratação. Então, assim, vocês não poderiam ter sido mais felizes. Eu tenho só mais 2 perguntas, mas aí se você vai me dizendo o tempo aí, que a audiência está se segurando aí, mais de 100 pessoas aí assistindo ao vivo, muitas perguntas, mas eu quero saber o seguinte, para o MEI, que isso aqui o MEI vai ficar sabendo. O Dindinho, o Cascalho,
o Arame, o Fafá, o Faz-me Rir. Como é que o MEI vai receber isso aí? Vai emitir uma nota de empenho e depois ele vai ter que ficar esperando a fila de liquidação e pagamento? Como é que vai funcionar o pagamento? Nós tivemos dois cenários possíveis para isso acontecer. Um, para o governo federal, que aí a gente vai emitir um empenho aqui e já está automatizado, esse empenho já entra com força de contrato e já vai para o PNCP. Então, está resolvido esse para o órgão federal. Então, o Exército, sei lá, o Instituto Federal que está aí na sua cidade, ele já sabe como fazer isso. Então, a gente não mudou a forma como realiza as contratações, os empenhos, desculpa, pelos órgãos do Poder Executivo, né? E não fazia muito sentido fazer essa mudança agora. E para quem não é, né, as prefeituras, a gente não colocou nenhum tipo de amarras. Então, você vai acostumar a fazer como você já faz hoje. A gente não mexeu nisso por enquanto. O que a gente utilizou foi... tudo, né? É isso. É isso. Mas a gente já está... Eles estão com dificuldade de colocar, de implementar o dispositivo do cartão de pagamento, né? Eu acho que o Pix vai resolver, né? Mais do que o cartão de pagamento hoje. Inclusive, em Recife, eles pagam pelo Pix. O Pix é a forma de pagamento. A gente está estudando e a ideia é que a gente não demore muito para colocar o cartão de pagamento como possíveis meios de pagamento aqui na plataforma. Nossa. A gente está conversando com o Banco do Brasil, o famigerado cartão de pagamento do governo federal. Porque o nome chulo que se dá, né, o cartão corporativo é para outra coisa, e isso não quero de maneira nenhuma aqui fazer... É suprimento de fundos, é forma de suprimento de fundos, é outra coisa. É outra coisa, justamente, isso mesmo. Aqui a gente está falando de forma de pagamento. E é o cartão de pagamento, eu vou falar assim, o cartão de pagamento, a ideia é que a gente coloque como meio de pagamento também, acrescente esse meio, a gente está com conversa muito próxima com instituições financeiras para a gente viabilizar também o pagamento por cartão de pagamento. Muito bem, amigo. Uma coisa importante, uma coisa importante é que no momento em que você vai lançar a demanda, você fala em quantos dias úteis você vai pagar após a emissão da nota fiscal. Então, é uma coisa que depois você vai ser cobrado por isso, porque vai ter uma avaliação. E a avaliação não é só do comprador para o fornecedor, é o fornecedor avaliando o comprador. Perfeito, gente. Que coisa maravilhosa, né? Porque tem dores para os dois lados, né? É engraçado, a gente conversando em aula, a gente acaba dando aula para o pessoal privado também. Quem trabalha com licitações tem uma série de reclamações para fazer dos fornecedores. Mas os fornecedores também têm cada história, meu irmão. E vamos falar a verdade, antes da fila de pagamento era do balacobaco, hein? Receber de prefeitura pequena. Vamos falar a verdade. Amigo, para cumprir minha palavra com o horário, eu vou te fazer uma última pergunta, que é... Eu esqueci de anotar o nome da pessoa, mas eu copiei daqui do chat, né? Que é a seguinte: eu sou aqui do município pequeno, como é que eu trago essa novidade para o meu município? Como é que meu município... Maravilha. Primeiro passo. Provavelmente, eu tenho mais de 4.110 municípios que fizeram a adesão a alguma solução nossa aqui do governo federal. Então, é provável que a prefeitura já tenha feito a adesão. Basta ela pedir o perfil, né, para o cadastrador que está aqui registrado, que é a pessoa responsável pelo cadastro da prefeitura dentro do nosso portal. Ele vai dar esse perfil para essa pessoa e ela vai, com esse perfil, essa pessoa vai entrar com o seu GovBR e vai fazer a adesão, ponto. Já pode incluir as suas demandas. É isso, gente, é isso. É uma adesão que é tudo feita pelo sistema, pela internet. Então, entra com o seu GovBR, faça um termo de acesso, né, que ele tem os termos de uso que ele tem que assinalar, como alguns comprometimentos, e ponto. Ok, utilize, seja feliz, fomente a economia do seu município. O Guimarães está perguntando, Câmara Municipal pode? Qualquer órgão pode. Até
associação sem fins lucrativos pode, né? Imagina a Câmara Municipal. É isso, é isso. Venha ser feliz. Everton, quero encerrar a live agradecendo a você pela sua disponibilidade. Gente, eu falei com o Everton hoje. Eu tinha postado ontem uma live comigo sozinho, mas falei, vamos tentar trazer o pai da criança aqui. E você, como sempre, disponível. Eu sei que o seu trabalho não é pouca coisa que você tem para fazer aí. Então, eu quero agradecer, amigo, a sua disponibilidade, o carinho que você tem tanto com os fornecedores quanto com os agentes públicos que trabalham com licitação. Você não está aqui, não é desse carnaval, né? Faz tempo. Eu Né? sei. Fico muito feliz de você estar aí na SEGES. E quero, de novo, louvar e exaltar a SEGES na pessoa do Everton, do Pojo, da ministra Esther, pela solução valiosa, que também vai nos fazer. Tá? Muito obrigado. Vou deixar aqui à disposição para você dar as palavras finais. Quero muito agradecer o seu espaço aqui, né? Sei que convidar aqui pelo professor Janderson é sensacional. E eu vou só colocar algumas coisas, pessoal. Assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz, quando eu fui conversar com o prefeito hoje. Eu estava lá no evento lá, e ele, cara, eu quero Amargosa na Bahia. Não sei se vocês conhecem. Terra da carne de sol, melhor carne de sol do mundo. Olha aí, olha aí. Ah, não! Da Bahia! Da Bahia. E ele falou, cara, eu vou colocar isso no meu município, segunda-feira eu vou fazer um programa na rádio, eu vou chamar todos os MEIs para me cadastrar, para fazer uma fila lá na prefeitura, que eu vou cadastrar todo mundo aqui e vou colocar todas as minhas escolas para comprar aí, para anunciar as demandas que precisa de marcenaria, de pintura, de gesso, de estofados, e eu vou movimentar isso. Fique tranquilo, Everton, vamos conversar depois sobre isso. Eu falei, cara, é muito importante isso, é muito importante, cara. Eu fiquei muito, realmente, emocionado e vejo na satisfação na vida de quem está conversando e olhando. Falei, é verdade isso? Eu falei, então, esse bilhete é verdade. Então, Janderson, muito obrigado pelo espaço aqui, cara, e espero que retornemos aqui para mostrar aqui quais foram os números, Everton, desse primeiro mês, o que aconteceu, porque eu já vou te falar, viu? Já tem 18 demandas no Brasil inteiro, temos mais de 50 propostas, mais de 270 em 2 dias, mês cadastrados no Brasil inteiro. Cara, assim, dá vontade até, tô me segurando aqui de emoção para não chorar, assim, de alegria, porque quem conhece minha história sabe que eu sou de família pobre, e a gente fica lembrando assim da realidade das pessoas que a gente conhece, tá por lá ainda, como isso vai fazer a diferença, assim, porque eu estava me lembrando agora de um prefeito de uma cidade falando o seguinte, que ele já tinha sido prefeito em outras ocasiões, e é um sujeito rico, assim, que tô rico, fazendeiro, não tenho nada para fazer, vou ser prefeito, né? E ele dizia o seguinte, que ele sempre andou, com pessoas de cidade interior rica, ele sempre anda com dinheirinho para dar para as pessoas. Não sei o que, fazendeiro, 10, 20 reais aí e tal. E aí ele disse, Janderson, não, as pessoas não querem esmola, ajuda, subsídio, elas querem trabalhar. Ele falando assim, eu fiquei espantado, porque às vezes a gente vai dar uma ajuda, alguma coisa assim, a pessoa, não, seu prefeito, eu quero um emprego, eu quero uma vaga, uma oportunidade de trabalhar. Então, mais do que distribuição de renda, o que a SEGES está fazendo, e o que esse sistema distribui, e você pode ficar muito orgulhoso, Everton, que você fez parte disso, o que vocês estão distribuindo através desse sistema é dignidade das pessoas, tá? É dignidade, porque não tem nada melhor do que a pessoa levantar o dinheiro aqui, ó, chegar em casa com a esposa, o marido, filho, sozinho, quem quer que seja, trazer a carne de sol lá de Amargosa ou de Mirabela aqui e falar aqui, ó, eu que trouxe, fruto do meu suor, né? Então vocês estão de parabéns demais, de verdade, tá, querido? Muito obrigado, professor Everton Santos, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o finalzinho, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, professor Janderson, um abraço, pessoal, até a próxima.